boa noite, Ninja do Cartola aqui, chegando com mais uma dica aí para a rodada de número 7. Isso mesmo, na rodada de número 6, nosso time terminou com 82,36 pontos. Ficamos acima da média, mas foi uma pontuação não muito boa, enquanto meus adversários, a maioria fechou ali com 95, 100, 110, 105, mas estamos na briga. Atualmente o time está com 501,41 pontos, com um patrimônio de 141,93 pontos. E a nossa meta é chegar aí ao topo das nossas ligas. E o que eu costumo dizer para os meus seguidores e para os meus assinantes é o seguinte: uma rodada não define um campeonato. O que define um campeonato é a última rodada. São 38 rodadas. É você chegar na rodada 38 e você ter pontuação para poder ganhar as ligas. Então, essa pontuação que eu fiz na rodada de número 6 não faz muita diferença para mim. O que faz a diferença é sempre eu ficar acima da média e ter uma regularidade para mim chegar no final do ano e ser campeão. Mas vamos falar das nossas dicas. Preparei aqui para vocês o top 5 por posição. Mas antes de eu começar a falar do top 5 por posição, eu já quero que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. E é lógico, se inscreva aqui no canal do Ninja para que vocês não percam nenhuma dica sobre Cartola aqui. Toda rodada eu estarei trazendo sempre dicas boas aqui para vocês. E também vou deixar na descrição as redes vizinhas para que vocês possam me acompanhar nas minhas redes vizinhas e aonde vocês vão pegar os times e as dicas toda atualizada. Então vocês aqui do YouTube, clica aqui, me segue nas redes vizinhas e não perca nenhuma atualização sobre a rodada. Agora vamos para as dicas por posição para esta rodada de número 7. Pessoal, aqui está o top 5 indicações para goleiro. Cleiton do Bragantino, Fábio do Fluminense, Marcos Felipe do Bahia e o Rossi do Flamengo. O Everton do Palmeiras. E o porquê que eu indiquei esses 5 goleiros? Esses dois aqui mais para top SG, tá? Lembrando que tem que ter uma cautela sobre o Bragantino, porque o adversário dele, o Mirassol, aqui faz gols todo jogo. Então, a gente tem outras dicas ali no setor defensivo do time do Bragantino. Então, mescla bastante seu time aí. Pega a dica que eu vou deixar para vocês, se caso o Bragantino tomar gol, vocês não perder bastante pontos. Na minha opinião, o Fábio aqui é uma ótima opção para quem quer segurar o SG, porque o seu adversário não cede muitos pontos para a SG. Quem viu as dicas que eu deixei aqui quando o Corinthians jogou contra o Sport, lembra que eu falei que é um time que não cede muita defesa para goleiro. O Corinthians tomou gol e o Donelli fez apenas 2 defesas no jogo, porém tomou cartão amarelo e terminou negativo nessa partida. Então o Sport no máximo ali de 2 a 3 defesas por partida no jogo. Então seria aqui um goleiro mais para SG. Já o Cleiton vai enfrentar o adversário que tem um poder ofensivo muito bom, cede bastante defesas para goleiro, então o Cleiton tem um potencial de pontuar melhor do que o Fábio, caso venha tomar gol. Minha terceira opção, o Marcos Felipe do Botafogo. Botafogo que terminou agora há pouco o jogo da Copa do Brasil, tem 2 perdas, o Alexandre Barbosa e o Savarino saiu machucado. Além disso, tem um jogo muito importante para o Botafogo pela Libertadores fora de casa. Já o Bahia vai jogar dentro de casa pela Libertadores, é líder do seu grupo, então um jogo mais favorável para o Bahia. E outra, o Botafogo vem cedendo um SG nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro fora de casa, cedeu o SG para o seu adversário, imitou o goleiro. Então, esse Marcos Felipe aqui, para mim, tem um potencial imenso para poder segurar o SG e pontuar bem na rodada. E está baratinho ele aqui, ó, não está custando muito caro, não. Rossi do Flamengo jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Tem um provável SG, um SG mais arriscado mas tem um provável SG e vai enfrentar um Cruzeiro e finaliza bastante e cede bastante defesas para o seu adversário. A mesma coisa o Everton do Palmeiras. Vai pegar o Vasco que finaliza bastante, sempre dá bastante defesas para o seu adversário e pode sim vir um SG do Palmeiras aí, com isso o goleiro do Palmeiras mitando demais. Então se você quer vir um pouquinho diferente dos seus adversários, porque quem é líder de campeonato vai procurar vir com esses 2 goleiros aqui, ou o Cleiton ou o Fábio, esses 3 goleiros são ótimas opções para diferenciar dos seus adversários aí. Então se tu tá precisando de pontos, pensa nessas opções que eu deixei para vocês. Laterais deixei o Escobar do Santos e o Serrote. Vamos falar sobre o Grêmio. Ele tá como nulo, mas ele jogou o último jogo, é lateral direito. Quem está provável é o João Paulo. São ótimas opções, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou indicando ele. Juninho Capixaba, lateral do Bragantino, para mim é unanimidade nessa rodada. Não pelo potencial de roubada de bola, porque o time do Mirassol não cede muito pela esquerda, mas pelo potencial, pelo que ele vem apresentando dentro do campeonato. Se vocês analisar aqui, ó, olha a pontuação dele, da primeira até a 6ª rodada. 7.4, 9.4, 10.4, 20.2, esse jogo fora de casa segurando um SG e ainda fazendo gol. E esse daqui, ó, 10 pontos e na última rodada tomando gol, fazendo 5 pontos.
Então, o Juninho Capixaba, para mim, é unanimidade nessa rodada. Já o Piquerez jogando fora de casa contra o Vasco, é porque o lado que o Piquerez joga ali, o lado esquerdo, o adversário dele cede muitas roubadas de bola para o lado que ele vai jogar. Então, o potencial dele para roubada de bolas, finalizações ali contra o Vasco é muito grande. E o Samuel Xavier é uma baita opção, tá baratinho ele, não tá muito caro, precisa de poucos pontos para valorizar. Samuel Xavier, para mim, é uma baita opção, porque o adversário dele, que joga ali pelo lado direito, cede muitas roubadas de bolas para o seu adversário. E o Samuel é o lateral direito. Então, se liga nessas dicas aí. Agora, falando do Igor Serrote, galera. Igor Serrote é o lateral ali. Ele vai enfrentar o Santos, que pelo aquele lado ali, o Guilherme perde muita posse de bola. Então, se o Guilherme vir ser titular, o Guilherme vai deixar vários desarmes para o Igor Serrote ou o lateral que joga ali pela direita. Sem contar que o Tiquinho, quando cai pelaquele lado ali, cede bastante desarmes também. Para a zagueira aqui, eu deixei os dois zagueiros do Fluminense, o Fleitens, o Ignácio, o Gemerson do Grêmio. A mesma coisa que eu falei dos laterais serve para o Gemerson do Grêmio aqui, para a roubada de bola. Pedro Henrique, que está com uma média absurda também pelo Bragantino. Aqui a média dele, ó. A média dele de pontos não negativou nenhuma partida, sempre fazendo suas pontuações ali. Então é uma baita opção também. E esse zagueiro aqui, Santiago Migo, enfrentando o Botafogo. Conforme eu falei, tem um provável SG para ele, e ainda o Botafogo cede bastante roubada de bolas para zagueiro. E ele é um zagueiro também que tem uma média muito boa, não negativou ainda nessa temporada. Apenas na rodada 1 e na rodada 3 ele não foi bem. Nas demais ele pontuou sempre acima da média e tomando gol, tá, galera? Apenas nessa última rodada aqui que ele não tomou gol, foi contra o Palmeiras jogando fora de casa, e ele fez 7.2. Então, visando esse provável SG e essas roubadas de bola, é uma baita opção e tá custando baratinho para quem tem poucas cartoletas, porque essa rodada é muito importante economizar atrás e ir bastante ofensivo na frente, porque temos jogadores com muito potencial que você vai precisar gastar uma boa cartoleta lá na frente. Para meio campo, conforme eu falei, ó, só jogador com potencial bom. Arias, para mim, é unanimidade nessa rodada, Arias e Arrascaeta. Poderia estar aqui até o Alan Patrick também. O Internacional vai poupar alguns jogadores na Copa do Brasil e pretende ir com força máxima jogar o jogo contra o Corinthians, na casa do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Então fica de olho aí, se você estiver confiante, o Alan Patrick também é uma baita opção. Mas eu indico aqui para vocês esse top 5. Arias, Arrascaeta, John do Bragantino, Richard Rios do Vasco e o Rubens do Galo. Galo vai jogar fora de casa contra o Juventude que cede muitos pontos para meio campo. A mesma coisa o Richard Rios, o time do Vasco cede muitos pontos para meio campo. Eu vou mostrar para vocês aqui um conteúdo exclusivo que eu só mostro lá para quem é VIP do Ninja do Cartola, para vocês entenderem o que eu tô falando para vocês, ó. Tô aqui no meu plano de sócio, entendeu? Aqui, ó, vários conteúdos que eu mando aqui para vocês, e só para vocês dar uma olhadinha aqui, ó, isso daqui é um conteúdo do time que cede pontos nos últimos 5 jogos. Para goleiro, Atlético Mineiro, Sport, Grêmio, Vasco e Botafogo. Eu não indiquei o goleiro do Palmeiras e o goleiro do Bahia para vocês. Olha aqui o porquê que eu indiquei. Laterais, eu tenho aqui o Grêmio, Juventude, Sport, Corinthians e Internacional, que cede bastante pontos para laterais. Inclusive, eu indiquei o lateral Escobar. Eu não indiquei o lateral Escobar ali para vocês. Por que eu indiquei o lateral Escobar? Olha aqui, o Grêmio em primeiro colocado, cedendo pontos para laterais. Zagueiros, os times que cedem bastante pontos para zagueiros. Olha aqui o Botafogo, cedeu 51,9 pontos para zagueiro nos últimos 5 jogos. E tem mais aqui, ó, meio campo, Corinthians cedendo bastante pontos para meio campo. Olha por que eu indiquei o Alan Patrick. O Santos cedendo bastante pontos para meio campo. Bahia cedendo bastante pontos para meio campo. O Vasco, olha por que eu indiquei o Richard Rios, cedendo bastante pontos para meio campo. E atacante tem aqui, eu vou falar, mas eu quero mostrar isso daqui para vocês, ó. Tabelinha de desarmes. Vamos lá, ó. O Sport, eu indiquei o Samuel Xavier nos últimos 3 jogos, considerando o mando de campo, tá, galera? E no caso aqui, fora de casa, o Sport cedeu 5 desarmes para laterais direito. Desarme cedido. Time do Grêmio cedeu aqui, ó, para lateral direito e para lateral esquerdo. Esquerdo, no caso aqui, o Escobar vai marcar quem joga ali pela direita. O potencial do Escobar é muito grande, independente se o time cede ou não, mas no geral aqui é por causa de ISG, por isso que o Grêmio está naquela posição, por causa de ISG, de assistências e de gol que o Grêmio já tomou ali de laterais. Já nesse outro aqui, ó, conforme eu falei para vocês, o Bragantino, que vai enfrentar o Mirassol. Mirassol cede mais pontos para laterais direito do que esquerdo, mas o potencial do Juninho é muito grande. Então vocês aí, ó, eu indico até o lateral direito, que é o Hurtado ali, para quem tem poucas cartoletas, não conseguir colocar o Juninho Capixaba, o lateral direito cede bastante pontos. Essa tabelinha ajuda bastante a gente a escolher
os nossos laterais. Fora isso, eu boto bastante conteúdos aqui, galera. Ó, esse é o meu plano VIP. Tem aqui, ó, cobradores de bola parada. Eu tô preparando meus conteúdos ainda para mandar. Não mandei todos ainda, tô antecipando a live. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó, conforme eu até dei a dica de provável SG, ó, o Flamengo aqui, ó, total favorito em segurar o SG contra o Cruzeiro. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo venceu os 3 e segurou o SG em 2023 e 2024. Então, é baita opção. Mas vamos voltar aqui para nossa dica. Dica de meio campo, conforme eu falei do Richard Rios ali e do Rubens, falei até do meio campo. Ó, o time do Vasco cedendo 91,10 pontos para meio campo. Então, o Richard Rios ali, que é volante, sem contar aqui no conteúdo de desarmes. Olha o que o Vasco cede de desarmes para meio campo. Cedeu 17 desarmes. É o time que mais cedeu desarmes para meio campo, para volante. O Richard Rios é um meio campo volante ali, um cara que rouba bastante a bola. Então, é um diferencial no seu time aí. Pode fazer uma boa pontuação jogando fora de casa. Sem contar, pessoal, que dá uma olhada aqui, ó, o histórico do Richard Rios, ó. Da primeira rodada, ele só não jogou na rodada 2, ó. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada e quinta rodada, a pontuação dele. O último jogo agora, jogando dentro de casa, fez 5,40. Então, o Richard Rios é uma baita opção. Já para atacante, Eduardo Sacha, Pedro do Flamengo, Pedro Raul do Ceará, Rony, que vai ser a minha apostinha fora da caixa, tá? Vai estar escalado no meu time, o Rony e o Yuri Alberto. Esse daqui é o meu top 5. E o porquê? Sacha, para mim, ó, vem fazendo uma boa pontuação e vários gols nos últimos jogos. Então, se tornou titular absoluto, é batedor de pênalti. O Mirassol que toma bastante gol e toma gols de centroavante, então o Sacha pode mitar nesta rodada. O Pedro, não preciso nem falar desse cara, não vou gastar nem minha saliva, mas temos que ficar ligado se ele vai pro jogo ou não, tá, galera? Então, quem acompanha minhas redes sociais, nas redes vizinhas, no Instagram, TikTok, etc. E aqui no YouTube, vai sempre receber dicas, mas eu atualizo vocês mais lá pelo meu Instagram. Pedro Raul jogando dentro de casa contra o Vitória, tem um potencial imenso, é um cara que também vem pontuando muito bem, mas é um jogador que eu fico com o pé para trás. Particularmente, no meu time, ele não vai estar, porque se ele não fizer gol, ele não tem média básica, ele não pontua muito. Apesar que aqui ele não fez gol, ele pontuou, e na última rodada ele também não fez gol e pontuou 2,9. Porém, eu vejo outros jogadores ali com potencial melhor do que ele, e para poder estar no meu time do que ele. O Rony, conforme eu falei, a minha apostinha fora da caixa, é um jogador que tem um potencial imenso. Hulk está suspenso, ele vai ser titular absoluto, joga primeiro e segundo tempo, e quem sabe se tiver um pênalti, até pênalti ele pode bater sim. Se ele cismar ali, pegar a bola no braço, ele pode bater o pênalti. Então, é um jogador que se entrega muito. Olha a média dele aqui, ó, de pontuação na última rodada. É o artilheiro do time, né, fazendo bastante gols. No Campeonato Brasileiro ele tem 2 gols, mas tem 9 finalizações para fora, falta sofrida, 6 desarmes, faltas cometidas, impedimento e cartões amarelos. Então, ele vai estar. Ele é a minha apostinha fora da caixa. E o Yuri Alberto aqui tem um jogo difícil contra o Internacional, mas quem confia na lei do ex ali, eu sou um que confio muito, e o Yuri Alberto pode guardar o seu golzinho. É batedor de pênalti, porém é um jogo difícil, tá? Ainda mais o Corinthians sem estar com o Memphis ali. Memphis saiu lesionado no jogo contra o Flamengo, então é mais difícil a bola chegar nele ali, porque o Garro também está machucado, mas é uma baita opção, tá bom? E para técnico Abel Ferreira, Fernando Zeabra ali do Bragantino, Felipe Luiz do Flamengo, Léo Condé do Ceará e Renato Gaúcho do Fluminense. Para mim a melhor opção é o Renato Gaúcho. Esse técnico aqui, ó, tá baratinho também, 7 e pouco. Então, se você tem poucas cartoletas, quiser ir com ele, é uma baita opção. Eu acredito que o Ceará deve ganhar do Vitória. Tem vantagem em cima do Vitória. Tem vários SG jogando dentro de casa contra o Vitória. Então, pode vir esse SG, essa vitória, e você ganhar mais um pontinho. Porque, para quem não sabe aí, meus seguidores, o técnico, ele ganha 1 ponto a mais quando ele vence o seu jogo. Para mim, o melhor técnico para a rodada é o Renato Gaúcho, jogando dentro de casa contra o Sport. Fluminense tem uma vantagem imensa que eu vou mostrar para vocês de novo. Nos últimos 3 jogos do Fluminense, o Fluminense ganhou 2, empatou 1, segurou o SG em todas as partidas. O Sport, jogando fora de casa, cedeu o SG apenas para o São Paulo. Tirou o SG do Vasco, do Corinthians, porém tomou bastante gols e o técnico pontuou muito bem. O Fluminense, ele nos últimos 3 jogos fez 4 gols, jogando dentro de casa, e segurou o SG contra o Santos. Por isso que eu coloco o Renato Gaúcho aqui, ó. A dica aqui, ó, Renato Gaúcho como a melhor opção. Agora vamos ver como vai ser a prévia do nosso time. Lembrando, prévia do nosso time. Voltando aqui, esse daqui é o time aberto da nossa página. É o time que eu deixo a dica aqui para vocês. Posto ele. E quando eu dou essas dicas, eu já deixo a prévia montada, tá, galera? Mas antes de falar e antes de mostrar essa prévia, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó, competição. Ó, vem aqui, ó, nas competições de fora. Dá uma olhadinha nesse time aqui, pessoal.
Ó, essas aqui são as ligas que eu participo, tá aqui a minha colocação nas ligas que eu participo. Eu estou disputando 7 ligas clássicas aqui. E aqui são as ligas do Cartola. Eu vou clicar na Liga Nacional, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho um time meu, Ninja do Cartola 72, com 662,17 pontos. Quinto colocado na Liga Nacional. Fora a Liga Nacional, eu tenho várias outras competições aqui, ó. Por exemplo, essa Liga do Caioba aqui, ó. A Liga do Caioba, eu estou em primeiro colocado. Isso daqui no mês, eu fui campeão do mês lá na Liga do Caioba, ficando em primeiro colocado, fazendo 580,88 pontos. E sou o líder do campeonato, tá? Ó, em primeiro colocado com 662,17 pontos. Fora as outras ligas também aqui do Cartola. Só estou mostrando para vocês e quero explicar uma coisa para vocês. Ó, Liga do Betano, bora ver a minha colocação aqui na Liga do Betano. No mensal eu fiquei em terceiro colocado já na Liga Betano. E no campeonato eu estou em quarto colocado na Liga Betano. Pessoal, mas o que eu quero falar para vocês é isso daqui. Esse time meu é um time de tiro curto, pessoal. Eu mando ele toda rodada aqui no meu grupo. Na última rodada, esse foi o meu time campeão. E o time foi postado aqui no grupo. Tá vendo aqui, ó? A base do Flamengo. Então, ele é um time de tiro curto, galera. Não é time de regularidade. Eu recebi muitas mensagens de parabéns e pessoas querendo ter acesso a esse meu time, querendo ser assinante do plano VIP por esse time. Eu falo pro pessoal aqui, eu não minto, esse time é de tiro curto, não é time que joga liga de regularidade. O time que joga de regularidade são outros, é o Ninja do Cartola VIP, é o Ninja do Cartola VIP 1, é o Ninja do Cartola do número 1 ao número 30, são times que eu jogo de regularidade. Esse time aqui, você vai receber ele apenas assim, ó, zaga fechada e com bastante ousadia para poder ser campeão de tiro curto. Então, eu estou feliz de estar no topo dessas ligas, lógico que eu estou feliz, mas eu tenho que ser transparente para vocês, seguidores que acompanham o meu trabalho, e eu tenho que ser transparente, principalmente com quem quer se tornar um VIP do Ninja do Cartola. Então, muito de vocês só vê a pontuação final e quer copiar o time dos primeiros colocados ali de ligas nacionais. É lógico, se lá pro segundo turno eu ficar no topo ainda com esse time, eu vou dar uma atenção especial para ele. Mas eu não posso prometer para vocês que eu vou entregar um campeonato, assim, fazer vocês ser campeão com esse time, porque quem joga liga de regularidade sempre mescla o time ali. E esse time, ele sempre vai estar zaga fechada, sempre vai estar zaga fechada. Eu sempre vou postar, eu posto ele no grupo, posto. Agora, se você quiser assinar o meu plano, mesmo sabendo que eu vou fechar a zaga com ele para pegar a dica desse time, pode fechar, que você vai ter acesso a ele aqui apenas no plano ouro, tá? Você só vai ter acesso a ele no plano CLNC ouro, tá bom, galera? Então, eu parei aqui rapidinho só para explicar isso daqui para vocês. Agora, voltando para cá, vamos lá pro nosso time de regularidade, ver a prévia do nosso time. A prévia do nosso time ficou assim, ó, montado desse jeito, ó. Rossi no gol, Renato Gaúcho, nosso técnico, João Pedro, aqui, ó, tô indo bastante ousado, ó, João Pedro do Grêmio, mas no banco de reserva eu tenho o Igor Serrote. Tem que acompanhar as notícias para saber se esse pessoal aqui vai jogar. Se eles não jogar, eu vou ali com o Samuel Xavier para poder fazer o combo. Tive que colocar aqui o Flites. Por quê? Porque me sobrou pouca cartoleta, senão a melhor opção aqui é o Ignacio, tem um poder ofensivo melhor. Pedro Henrique do Bragantino e o Juninho Capixaba. Já no meio campo aqui, ó, meu trio de meio campo, Arrascaeta, Arias e o Rubens. Não coloquei o Richard Rios por falta de cartoleta, mas o Rubens é um mito. Ele, para roubada de bola, é muito bom. Então, por isso que eu estou indo com ele ali. O meu ataque, conforme eu falei, minha apostinha fora da caixa é o Rony. E por isso que eu também escolhi o Rubens para poder fazer o combo com o Rony ali. Assim como eu estou fazendo o combo com o Pedro e a Arrascaeta. Lembrando, vamos ter que aguardar para saber se esses jogadores vão ser titulares, tá, galera? E o Yuri Alberto ali, conforme eu falei para vocês, é um jogo difícil, mas eu acredito na lei do ex e ainda escolhi ele de capitão. Mas sabe por que eu escolhi ele de capitão, galera? Porque eu tenho uma estratégia. Olha o meu banco de reserva, tá o Sacha ali, e o Sacha é o meu banco de luxo. Então eu vejo um potencial muito grande no Sacha aqui para mitar, e no Yuri Alberto ou é 8 ou é 80. Se o Pedro jogar e o Rony jogando, eu acredito que o Pedro e o Rony possam fazer mais pontos do que o Yuri Alberto, caso o Yuri Alberto zica. E se o Yuri Alberto zicar e o Sacha aqui, que tem a probabilidade de imitar na partida, ele fazendo isso, ele sobe no lugar do Yuri Alberto e ainda passa a ser o meu capitão. Então a minha estratégia em escolher o Yuri Alberto de capitão é por causa disso. Mas se caso vocês quiserem colocar o Arias de capitão, é uma boa opção também. Então é isso aí, galera. As dicas da rodada de número 7
estarão disponíveis aqui para vocês. Espero ter ajudado vocês e falando mais uma vez, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e me segue aqui nas redes vizinhas. Lembrando, as redes vizinhas sempre é o mesmo @ André.Ninja do Cartola. Vamos para cima e boa metada para todos. Um abraço, fui!